A autonomia do Banco Central, né? Hoje, dia 10 de fevereiro de 2021, provavelmente vai ser votado na Câmara dos Deputados um projeto de autonomia do Banco Central, um projeto de lei que vai dar autonomia ao Banco Central. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que é o Banco Central, quais são os efeitos que o Banco Central pode ter na sua vida e tem de forma prática na sua vida e o que é esse projeto, né? Para que você possa ali entendendo se posicionar se você é a favor ou se você é contra aquilo que está sendo apresentado que vai ser votado. É importante que você entenda, tá, as funções do Banco Central para que você possa saber como é que essa autarquia federal, como é que o governo efetivamente ele pode influenciar na sua vida. Então, basicamente, quando a gente está falando de Banco Central, a primeira coisa que você tem que entender é que ele é uma autarquia federal. E como uma autarquia federal, ele é sujeito, subordinado ao Ministério da Economia e, consequentemente, também ao presidente. Ou seja, o presidente do Brasil ele pode nomear ou exonerar diretores e até o presidente do Banco Central da maneira que ele quiser. Hoje, amanhã, qualquer dia, ele pode nomear ou exonerar esse presidente e os diretores do Banco Central. Ou seja, existe uma ingerência política, uma ingerência do governo federal, do governo executivo sobre o Banco Central do Brasil. E isso é uma das coisas que esse projeto de autonomia quer retirar de cena, né? Mas antes de falar do projeto, vamos falar um pouquinho sobre quais são as atribuições do Banco Central. Basicamente, o Banco Central ele atua em três frontes, né? Primeiro, numa parte fiscal. O Banco Central ele armazena, é o banco do governo federal. É no Banco Central onde fica armazenada a conta única do Tesouro. Então, na prática, o Banco Central ele funciona como se fosse o seu banco, né? O seu banco pessoal onde você deixa o seu dinheiro. Você tem ali um gerente que ele sempre vai organizando ali, falando para você sobre suas contas, se pode entrar no cheque especial, se não pode, se está no azul, se está no vermelho, se pode gastar mais ou menos. O gerente da conta única do Tesouro, que é a conta do governo federal, é o Banco Central do Brasil. Então ele atua na parte fiscal do país para saber ali questão de gastos e recebimentos. E detalhe, ele atua em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, que aí também é um órgão interno lá do Ministério da Economia. Segundo fronte onde o Banco Central atua é na parte monetária e creditícia, uma política monetária e creditícia, porque o Banco Central ele pode operar dentro do mercado, né? Tem três tipos de operações que você não precisa entender, tá? Mas eu vou falar aqui para depois, se você quiser pesquisar, você entender. Operações de open market, que é compra e venda de títulos públicos, tem redesconto bancário e afrouxamento de compulsórios, né? Afrouxamento ou aperto dos compulsórios que os bancos devem fazer. Essas três provisões fazem com que o Banco Central coloque ou tire moeda de circulação. Ou seja, ele vai ter uma política ali expansionista, monetariamente falando, ou contracionista. Isso é dentro do poder do Banco Central de fazer intervenções. E junto a essa política monetária tem uma política creditícia, que é uma política de crédito, de fornecimento ou não fornecimento de crédito. Como é que o Banco Central atua nesse sentido? O Banco Central, através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é um órgão interno do Banco Central, ele define a taxa básica de juros da economia, que é a chamada taxa Selic, né? Selic aqui é a abreviação de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né? Na verdade, isso aqui é para ser uma clearing house, mas também é uma taxa de juros. Então, a nossa taxa de juros básica da economia, chamada taxa Selic, é definida pelo Banco Central. Yuri, por que essa taxa Selic é importante para mim? Eu sempre ouvi falar, mas eu nunca sei ali mais ou menos o que é. É porque é o seguinte, ó. A taxa de juros básica da economia, a Selic, ela é o piso de todas as outras, né? Então, se esse piso ele sobe, as outras taxas sobem também. Se esse piso que é a Selic cai, as outras taxas também. E aí você pode estar perguntando, Yuri, que outras taxas é essa que você está falando? Taxa, por exemplo, de financiamento de apartamento, taxa de financiamento de carro, a taxa do cartão de crédito, a taxa de um empréstimo, a taxa de juros de um consórcio, a taxa de juros que você utiliza para fazer um crediário. Tudo que você precisa utilizar o dinheiro de outra pessoa, você paga uma taxa de juros. E o piso de todas essas taxas é a Selic. Se a Selic sobe, elas sobem também. Se a Selic cai, em teoria, essas taxas também deveriam cair. Então, como é o governo, através do Banco Central, que define a taxa Selic, você imagina que ele também tem o poder de mexer em todas essas outras taxas. E detalhe, ó, o seu poder de compra, que na economia é chamado de demanda agregada, ele é o que você pode comprar do dinheiro que você já tem, mais o crédito disponível. Se o governo consegue atacar o teu crédito, ele ataca o teu poder de compra.
Então ele, movendo a Selic, ele ataca o teu poder de compra, a tua capacidade de acessar bens e serviços. Então já é uma forma direta de o governo conseguir mexer com a sociedade na parte monetária e financeira. E um terceiro fronte onde o Banco Central é muito atuante é na política cambial, né, no preço relativo das outras moedas com relação ao real. Yuri, por que isso é importante para mim se eu não compro euro, se eu não compro dólar, né? Não sei, em um momento que eu vou fazer uma viagem e tal. Isso é importante porque a nossa economia brasileira ela é totalmente dolarizada, totalmente dependente do dólar. A gente não produz aquilo que a gente precisa do nosso viver moderno, como eletroeletrônicos, remédios, etc. Tudo a gente compra importado de fora. E nesse caso, se eu compro de fora, eu compro em dólar. E se o dólar sobe, que é a taxa de câmbio, se ele subir, a aparência que a gente tem no nosso viver diário é que tudo sobe de preço. O celular que a gente utiliza, os computadores que a gente utiliza, a comida que a gente come, os remédios que a gente toma. A aparência é que tudo vai subir de preço porque o dólar subiu de preço também. Essa relação é uma relação muito imbricada porque a gente tem essa dependência do dólar e o Banco Central ele atua diretamente para que o dólar ou não fique tão alto ou não fique tão baixo, ele fique ali numa faixa intermediária. Então, política cambial também é com o Banco Central e influencia diretamente a sua vida, porque ele aumenta ou diminui a questão dos preços relativos que você compra no seu dia a dia dos produtos. Entendido o Banco Central, entendido a importância dele, a força que ele tem em mexer com a sua vida, com a minha vida e com a vida da sociedade, o que é que acontece? O projeto de lei que vai ser votado na Câmara hoje, basicamente ele dá autonomia ao Banco Central no sentido de que o presidente não vai mais poder nomear diretamente ao seu bel prazer ou tirar, exonerar o presidente do Banco Central. O Banco Central ele vai passar a ser uma autarquia especial que tem o seu presidente, né, e os seus diretores nomeados para um mandato. E eles não são demissíveis, salvo, obviamente, se fizerem alguma coisa errada ali, né, prejudicial demais e vão ser julgados e podem sair do cargo. Mas fora isso, o presidente não vai ter mais, o presidente do Brasil, não vai ter mais a autonomia de nomear de forma na hora que quiser ou exonerar na hora que quiser o presidente do Banco Central. Ele só vai poder fazer isso no seu terceiro ano do mandato, né? Ele passa os 2 primeiros anos e vai entrar no terceiro, aí ele nomeia o diretor que vai ficar por 4 anos, ou seja, ele vai pegar os 2 últimos anos de um presidente e os 2 primeiros anos do presidente seguinte. E aí o que é que acontece com isso? Na prática, né, esse projeto de lei, ele está dizendo assim, ó, nós não queremos que o presidente ele possa indicar diretamente esse presidente do Banco Central. E aí, qual é o argumento que eles utilizam? As pessoas que são a favor, eu já vou me posicionar, eu sou contra, mas as pessoas que são a favor, qual é o argumento que eles utilizam? Eles utilizam o mesmo argumento que eles utilizaram na reforma da Previdência e na reforma trabalhista e vão usar o mesmo argumento para a reforma tributária e para a reforma administrativa, que é o quê? Com essa atitude, com essa providência, nós vamos ganhar a confiança do mercado internacional, nós vamos ganhar a confiança do mercado estrangeiro e aí vai vir uma montanha de dinheiro de investidores estrangeiros privados e vai nos salvar da nossa debacle econômica e vai salvar a gente aqui da nossa falta de dinheiro, de poupança interna. Sabe quando é que isso vai acontecer? Não aconteceu na reforma trabalhista, a gente hoje tem cerca de 14 milhões de desempregados e não teve investimento estrangeiro. Não aconteceu na reforma da Previdência, não vai acontecer também na reforma administrativa e também não vai acontecer na reforma tributária. E também não vai acontecer agora com a autonomia do Banco Central, né? Me diga aí, por exemplo, qual foi uma providência que o Banco Central quis tomar e não conseguiu tomar porque ele não era independente. Cite só uma, né? Eu peço aí, você que é defensor dessa medida, comenta aí nos comentários aqui embaixo. Eu estou gravando para o YouTube, talvez eu jogue lá no IGTV também. Mas basicamente não tem. E aí esse argumento de que precisa fazer essa autonomia para que a gente ganhe a confiança estrangeira e venha uma montanha de dinheiro aqui para dentro é uma falácia, né? É uma grande falácia que é utilizada como uma coisa a ser defendida. Segunda coisa que eles utilizam como argumento é a questão da inflação, manter a inflação numa estabilidade, no patamar estável. A nossa inflação ela já está controlada.
Não tem porquê, a nossa inflação no ano passado foi 2 ponto alguma coisa por cento, esse ano está 4 ponto alguma coisa por cento. Então a nossa inflação já está controlada, não tem porquê você utilizar esse argumento para dizer que a inflação ela vai agora ficar controlada, já está controlada. Então o argumento inflacionário também é um argumento falso e detalhe, esse argumento é compreendido por outra providência. Qual é a outra providência? Basicamente manter um pilar macroeconômico, desde 1999 esse pilar é um dos 3 que a gente utiliza aqui, que é o pilar chamado meta de inflação. Aí sim, isso é compreensível. Por quê? Porque você manter a meta de inflação como um pilar macroeconômico faz com que a gente consiga, quem é do mercado financeiro, quem conhece desses meandres, saiba prever o movimento da taxa Selic de acordo com o movimento da inflação. E isso dá dinheiro. Aí sim, eles querem manter esse pilar macroeconômico funcionando para continuar ganhando dinheiro em cima dessa previsão do movimento da Selic, que é uma coisa proveniente desse pilar e que não vai ser mudado aqui no Brasil. E com essa autonomia aí é que não vai ser mudado mesmo. Então esse é o segundo motivo, também é uma falácia, a questão da inflação, de controle da inflação e tudo mais. E aí tem um terceiro motivo também que basicamente é a ingerência política. Eles querem tirar a ingerência política porque eles dizem que se tiver uma ingerência política, né, de poder colocar ou não colocar um presidente, ou tirar ou colocar diretores, isso faz com que o Banco Central ele acabe sendo uma moeda de troca, possa ser uma moeda de troca ali por acordos políticos e etc. Isso é outra besteira e, na verdade, esse projeto faz com que isso seja muito mais assim, né? Esse toma lá da cá, entre cargos e tudo mais, com esse projeto de autonomia vai ser muito mais assim. Por quê? Porque o presidente, na primeira hora, se ele entrar e puder nomear o diretor que ele quiser para o Banco Central, ele tem a força recém-constituída do mandato, dada pelo povo, ele acabou de ser eleito, ainda tem aquele fervor da votação, da eleição, que é uma patologia onde o presidente no Brasil tem, nos primeiros 6 meses, poderes ali imperiais. Ele pode nomear quem ele quiser, porque ele vai ter força, ninguém vai questionar, o cara acabou de ser eleito. Agora, se ele vai colocar o presidente do Banco Central só no 3º ano de mandato, depois que já passou 2 anos de desgaste, você imagina que esse cara colocar o diretor lá, se não vai ser através de toma lá da cá com o pessoal, como por exemplo do centrão, do centro, né, democrático que a gente tem no Congresso Brasileiro, é lógico que vai ser uma disputa ali, né, de cargos ou para abafar algum caso. Por exemplo, imagine você, vou dar um exemplo claro. Imagine você agora no governo Bolsonaro. O Bolsonaro, no começo do mandato, ele tinha poderes muito grandes. Ele foi recém-eleito, recém-constituído pela Força Popular. Hoje, com 2 anos de governo, você já tem muitos desgastes que são inerentes do presidencialismo e tudo mais. Você imagina que ele ia ter a mesma liberdade que ele teve no primeiro dia para nomear um presidente do Banco Central agora no 3º ano? É lógico que não. Então isso é mais uma forma que eles fizeram com o argumento contrário, que nesse projeto de autonomia vai fazer com que o presidente não tenha liberdade para escolher o presidente do Banco Central. E aí eu já estou dando um argumento a favor e estou dando um argumento contra, né? Mas basicamente, por fim, imagine você que o projeto de autonomia, se você nunca é autônomo de todo mundo, né? Então se você está tendo autonomia do governo federal, que é aquele governo eleito pelo povo, de 4 em 4 anos, se o povo querendo ou não, votando bem ou votando mal, a democracia é assim, o povo coloca o presidente lá para ele ter o poder de escolha. E se a gente tira essa atribuição do governo federal, que é diretamente eleito pelo povo, a gente está colocando essa escolha na mão de quem, né? Essa escolha vai ficar na mão de quem a banca privada, e aqui no Brasil você não pode comparar com nenhum outro país do mundo, a gente tem 3 bancos que são o dito efetivamente mercado. Banco Itaú, Bradesco e o Santander. E você tem o Banco do Brasil e Caixa que estão aqui dentro desse conglomerado que domina 85% do crédito brasileiro, que na verdade eles atuam como se fosse um cartel, né? Se só tem 5 que domina quase todo o crédito que é fornecido à população, eles podem sentar e combinar o que quiserem. Tanto é que hoje, se você for, a nossa taxa Selic hoje é 2% ao ano, né? Se você for pegar um empréstimo em um banco, você vai pagar no mínimo ali 4% ao mês. Olha a loucura, 4% ao mês, porque é um cartel. Né? Se você atrasar o seu cartão de crédito, você paga 11 a 12% ao mês de juros. Você sabe como é isso, você usa cartão de crédito. Isso é porque é um cartel. E você colocar uma autonomia do Banco Central em uma economia tão cartelizada, em uma parte do negócio, da economia que é tão cartelizada como o setor bancário brasileiro, isso é uma loucura. Tá? Isso é tirar
do poder do povo ao eleger o seu representante direto, tirar do povo, da mão do povo, o poder de escolher os rumos da sua economia e colocar na mão de uma pequena minoria que é ativa, poderosa, que tem um poder econômico, que tem o domínio. O poder econômico acaba comprando o poder político e eles vão dar o rumo do país em todas as políticas que eu acabei de citar, que são as políticas que o Banco Central tem preponderância. Então não faz sentido nenhum, não tem argumento que possa ser dado para dizer que a autonomia do Banco Central é uma coisa boa ou que porque o Banco Central não é autônomo, ele deixou de fazer algum tipo de política que fosse boa para a economia. Na verdade, a autonomia do Banco Central é só para não dar mais chance nenhuma de que a população, através da eleição de um presidente que realmente tem o interesse difuso da população como a sua prioridade, ele mude ali os rumos da economia do país. Então é só mesmo para acabar de matar a possibilidade de que haja uma mudança da nossa macroeconomia, né? Que vem a mesma desde 1999, oficialmente o nosso tripé macroeconômico é o mesmo, né? Passando Lula, passando Dilma, passando Michel Temer, passando Bolsonaro, é a mesma política macroeconômica, meta de inflação, superávit primário e a política de câmbio flutuante. Tá? Então é a mesma coisa, é só mesmo para consolidar isso e não permitir mais que haja mudança através de um presidente que possa ser eleito mais na frente, diferente dos que foram eleitos até agora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Eu vou colocar também no GTV, então qualquer dúvida também joga aqui nos comentários. Vai ser um prazer discutir de forma respeitosa, logicamente, mas vai ser um prazer tirar dúvidas e tudo mais. E eu espero que você possa ficar mais atento com essas coisas, que são as coisas realmente importantes que acontecem no nosso país e sabendo, assim, como é que isso influencia na sua vida, beleza? Espero que vocês tenham gostado. É isso, até mais e valeu!